Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios José Rodrigues de Oliveira, que é secretário executivo do Conselho Intermunicipal da região Oeste Metropolitana de São Paulo. É isso mesmo, José Rodrigues? Falei certinho? Não, você errou só não é conselho, nós somos um consórcio. Eu falei conselho, desculpe. Então é consórcio intermunicipal. Ok, obrigado pela correção. Não. E está aqui então a apresentação do nosso secretário executivo. Sendo um nome longo, eu tendo feito esta confusão, mas já esclarecido, me explica um pouco o que é este consórcio intermunicipal. O consórcio é uma entidade que congrega os 8 municípios da nossa região, começando aqui geograficamente de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e também o município de Cotia. Então, se eu contei direito, são 8 municípios. 8 municípios da nossa região. Congrega uma população de 2 milhões de habitantes nessa região que aqui reside. Também em questão de área não é um território tão grande assim, são apenas 800 quilômetros quadrados, né, congregando esses 8 municípios, mas congrega as 8 cidades desse nosso consórcio, produzem o maior produto interno bruto que o Brasil tem. Né? O maior PIB do Brasil é o nosso consórcio que produz. Mas na prática, o consórcio congrega os municípios. Em que formato? Quais são as pessoas de cada município que participam deste consórcio? Esse consórcio ele foi formado pelos prefeitos, que inicialmente assinaram um protocolo de intenções, que foi um termo de compromisso que os 8 prefeitos tiveram no sentido de montar esse CNPJ. É uma empresa, o consórcio é uma empresa, é uma autarquia municipal. Ela é uma associação pública, na verdade, formada pelos municípios. Então, nós somos de direito público e de interesse público e direito público. Perfeito. Portanto, nós somos submetidos aos mesmos rigores que a lei controla o poder público, as prefeituras, nós também somos controlados. Mas ela é uma autarquia pública ou é uma instituição privada? Não, ela é uma autarquia, inclusive a palavra está muito bem colocada, é uma autarquia pública dos 8 municípios. Ela é um pouco diferente quando você tem dentro de uma prefeitura uma autarquia municipal, nós somos uma autarquia intermunicipal. Daí a novidade que nós temos dentro desse arranjo regional, que é essa questão dessa pluralidade de municípios. Então, nós respondemos a 8 prefeitos, respondemos a 8 controles internos. Então, nós somos uma entidade muito bem controlada sob o ponto de vista das nossas ações, na questão da ordenação da despesa, na questão da aplicação dos recursos. Nós estamos como se fôssemos uma autarquia de um município, só que nós temos 8 chefes. Mas o relacionamento entre município e estado, entre prefeito e governador, ela não é obrigatoriamente passada por aí. Isso aí não é uma obrigatoriedade em havendo a necessidade de resolver assuntos municipais pertinentes ao estado, que seja feito pelo consórcio. Mas também pode-se resolver problemas pelo consórcio, mas para a gente ter a via de prática da função do consórcio. Então, Amaral, alguns costumam erroneamente dizer que é um quarto ente federativo e não é verdade. Na verdade, nós somos uma associação do ente federativo municipal. Perfeito. Então, os consórcios brasileiros, na verdade, nunca substituem a responsabilidade e a função de um município perante o cidadão. É o contrário, nós somos prestadores de serviço dos municípios para os municípios que, em algum momento, pode até ser que uma das ações aprovadas pelos prefeitos, pela Assembleia de Prefeitos, seja de fato o consórcio prestar algum serviço direto à população, mas vai ser sempre uma ação acessória e nunca em substituição. Então, o fato de ter um consórcio não tira do prefeito a responsabilidade dele atuar naqueles assuntos em que, porventura, o consórcio esteja atuando. Porque sempre que ele atuar naquele assunto, ele está atuando acessoriamente às secretarias municipais
inclusive agregando valor e agregando funcionalidade e efetividade a essas coisas que, porventura, a Assembleia de Prefeitos decidir que seja encaminhado pelo consórcio. Quais são os temas que mais convergem entre um município e outro? Porque, em vias de regra, um prefeito resolve as problemáticas internas do seu município. Esse consórcio, ele tangencia justamente nas áreas limitróficas, por exemplo, um córrego que está tendo que ser canalizado, que faz divisa entre um município e um outro. É responsabilidade tanto de um quanto do outro, e quando não, com o auxílio do governo do Estado. É mais ou menos por isso, por causa desses pontos de convergência, que eles se reúnem periodicamente para buscar soluções? A resposta é sim e não também. Perfeito. A gente nunca vai dizer que é não, porque muitos desses problemas que você até exemplificou, o problema da cercania, o problema da fronteira em um outro, que sempre acaba sendo uma zona ali uma lacuna. Dúvidas. Essa parte é feia porque é do outro município, enfim. Muitas das vezes, a articulação do consórcio, a estruturação do consórcio, ela ajuda para mitigar esses problemas, para resolver esses problemas, até porque pouco importa se o lado de cada rua é Carapicuíba ou o outro lado de lá é Barueri. Nós somos a mesma região, então o córrego que passa aqui embaixo, se não bem drenado, se não bem limpo e tudo mais, pode no momento de uma enchente, vai encher dos dois lados. Perfeito. Então não tem essa questão. Mas a resposta é não, porque o consórcio ele não é uma cola que gruda um município no outro. Okay. O consórcio, na verdade, é um grande liquidificador, que ele pega as demandas desses municípios e jogam dentro de um mesmo universo de discussão, mistura isso e tenta trazer uma solução regional para um problema que até antes da existência do consórcio, ele tinha que ser trabalhado, individualmente pelo município, dadas as suas restrições orçamentárias, sua peculiaridade e tudo mais. E os frequentadores, como já dito aqui neste programa, deste consórcio, os membros que integram o consórcio são os prefeitos. Sim, então. Nós temos dentro da estruturação do consórcio uma hierarquia de funcionamento. Okay. O órgão máximo do consórcio é a Assembleia dos Prefeitos. Então, essa Assembleia ela é formada pelos 8 prefeitos em exercício. Porventura, os vice-prefeitos também participam, às vezes em substituição ao prefeito numa ausência por algum motivo de saúde, algum problema de agenda. Então nós já tivemos diversas reuniões em que os vice-prefeitos estiveram, às vezes até junto dos prefeitos participando, porque não é um clube de prefeitos. É uma instância de decisão que é formada, são 8 votos, que são esses 8 prefeitos. Mas é bem isso, é dentro do exercício do seu mandato, dentro da gestão. E depois da Assembleia de Prefeitos, nós temos vinculada a ela uma Secretaria Executiva, que é um corpo operacional do consórcio, ao qual eu coordeno, né, com esse cargo pomposo que você falou de secretário executivo, nada mais sou que um coordenador de uma equipe operacional que presta serviço a essa Assembleia de Prefeitos. Né? E serviço esse de duas naturezas, seja de assessoria, atendendo ou levando para esse prefeito informações, ou então atendendo alguma demanda que eles individualmente, ou às vezes até em coletivo, tenham colocado para a gente tratar. E uma outra natureza do nosso trabalho é um trabalho mesmo de prestação de serviço aos municípios, de oferta para atuar de uma maneira regional em uma ou outra coisa que o município peça que a gente faça. Por se tratar de um organograma onde se agrega funcionários, isso tem despesas. De onde vem o orçamento do consórcio? Os custeios dos consórcios eles são bancados pelos municípios que o integram. Então, nesse caso, nós temos um contrato anual assinado, todo ano a gente renova esse contrato com cada um dos municípios, em que nós fazemos uma previsão orçamentária dos trabalhos que nós faremos dentro daquele ano, dentro das temáticas. Aliás, eu esqueci de responder quando você perguntou das temáticas. Perfeito. Né? Explicando também, existem no Brasil diversos e muitos consórcios unifinalitários. Ou seja, os municípios se congregam para atender um único assunto, um único problema,
Então, são diversos consórcios de saúde, unifinalitário específico para tratar questões de saúde, outros de questão de resíduo sólido, outro questão de segurança, temos consórcio de cultura, nós temos consórcio de até mesmo de municípios que se juntaram para poder fazer diário oficial, a gente tem até isso, consórcio de comunicação institucional, temos consórcio de vigilância de fronteiras, temos consórcio de desenvolvimento de recursos hídricos, enfim. O nosso é um consórcio, uma modalidade que a partir da década de 2000, da década passada, começou a surgir nesse Brasil, que são os consórcios multifinalitários. Uhum. Então, o nosso consórcio CIOeste, somos estruturados em 9 eixos temáticos que, de certa forma, dão a sustentação temática a essa estrutura que eu falei, de Assembleia dos Prefeitos, depois o consórcio, o Secretaria Executiva. Então, nós montamos as temáticas em câmaras técnicas, que são esses 9 eixos. Eu não vou lembrar aqui exatamente quais são esses especificamente, mas ele contempla fortalecimento institucional, cultura, educação, saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, esportes, direitos humanos, igualdade e por aí vai. Uhum. E tem alguns, eu não estou me lembrando muito bem. Desenvolvimento econômico, que eu não posso esquecer, que é um dos principais aqui na nossa região. Então, nessa reunião dos prefeitos, existe uma sede onde todo período, e também me fale sobre a periodicidade, eles se encontram ou é um local itinerante? Existem diversos formatos de atuar e nós começamos fazendo reuniões itinerantes. Então, todos os municípios da nossa região sediaram pelo menos uma vez uma reunião do Consórcio CIOeste, mas desde o início desse ano nós estamos nos reunindo regularmente na nossa sede, que está em Barueri, está localizada na cidade de Barueri, e inclusive foi escolhida em consenso pelos prefeitos, dada a sua centralidade. Barueri fica bem no meio, é o melhor nó de rede geográfico da nossa região, né? Então é fácil, muito fácil para todo mundo do consórcio se locomover, chegar lá, até mesmo Cotia, que o pessoal fala, não, mas Cotia é outro eixo, mas é muito mais fácil para Cotia chegar em Barueri do que chegar em Jandira e por aí vai, né? E esta questão de que 8 municípios congregam o mesmo consórcio, mas há uma disparidade econômica muito grande entre um município e outro. Por que não dizer, caso eu não esteja errado, Barueri e Carapicuíba têm uma disparidade orçamentária notória. Sim. Isso interfere alguma coisa nas decisões? Isso dá um direito de voto maior para um do que para outro? Como que funciona isso? Não dá. Não dá. Essa é uma das características vencedoras do nosso consórcio Oeste, exatamente a anulação dessa questão do peso econômico nas decisões. As decisões, elas são igualitárias, então é um município e um voto. Então, de fato, você falou, nós temos aí cidades com orçamento bilionários como Itapevi, ou como Barueri e Osasco, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão de orçamento anual, e temos Carapicuíba, o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. Nós temos Pirapora como o menor orçamento em razão total, mas não o menor per capita, por ser uma cidade pequena. Nós temos Osasco, uma cidade com quase 800 mil habitantes. Temos Pirapora com 15 mil habitantes e por aí vai. Então, nós temos diversos formatos de orçamento e de própria estrutura física das cidades e com peculiaridades, vocações um pouco diferenciadas. Então, o nosso consórcio ela reúne diversas realidades para poder administrar e desenvolver programas. Muito bem. Secretário, vou agora pedir licença para o senhor um instante, porque vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Pois. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com José Rodrigues, que é secretário executivo da CIOeste. Quais são os projetos futuros para a CIOeste de uma forma geral? Ou seja, já até complementando, existem projetos executivos? O CIOeste é um órgão executivo?
Nós, nesse um ano que nós estamos, isso é uma informação bem importante também. É recente? É recente. O nosso consórcio ele é o mais novo do Brasil, constituído, multifinalitário, e já nascemos com essa grandeza, né, essa responsabilidade e essa relevância. Dentro da região do metropolitano de São Paulo, nós somos em 5 consórcios metropolitanos junto com a capital. Nós temos, já nesse primeiro ano, uma série de conquistas que o consórcio conseguiu, liberação, eu posso enumerar aqui a liberação de 10 milhões do governo do estado só para fazer os projetos de mobilidade urbana na nossa região, que são projetos que ainda dependem, obviamente, o início dessa execução depende ali de ainda alguns acertos dentro do governo do estado, nas suas áreas de planejamento, mas que vão garantir para os próximos anos aqui uma melhor fluência no nosso trânsito aqui, principalmente no eixo da Castelo Branco. Estamos falando em transporte público também, que intermunicipal. Esta verba vem em auxílio Não, a essas dificuldades? O projeto da mobilidade urbana que contempla a questão do transporte público, a grande obra, aliás, na nossa região é o Corredor Oeste, que já começou, já está em ritmo bastante avançado em Carapicuíba, já as pessoas que passam pelo centro de Carapicuíba já percebem já ali, principalmente na continuidade ali do centro indo para Barueri, já as raias já feitas, os próprios terminais sendo construídos. Em Barueri também avançou muito bem o reforço da calha central. Agora, nós temos ainda dentro desse projeto que alguns entraves para serem feitos, e aí o consórcio tem atuado bastante no sentido de tentar uma liberação, que às vezes não depende também da parte da construtora, mas depende de desembaraços mesmo, às vezes de uma licitação, uma desapropriação. Então nós percebemos um trecho ainda em ritmo um pouco mais lento, ali entre Jandira e Itapevi. E aí depois de feito esta parte desenrolada e tudo mais, a gente já começa a perceber já também avançando a obra embaixo do Rodoanel, separando Carapicuíba com Osasco. Então essa é uma obra bem grande, uma obra de interesse regional, mas não tem a ver com esses 10 milhões. Esses 10 milhões que eu citei são só para as obras de ampliação da Castelo, quando chega em acesso. E aí enumerando diversas obras, viaduto de entrada nova para Osasco, reconfiguração do trecho de Tamboré, reconfiguração do trecho de Alphaville, uma ampliação de uma faixa ou 2 faixas adicionais até o quilômetro 30 até 31, e depois ainda nós estamos na sequência aí, agora lutando com a nossa força regional para poder obter mais 2 intervenções importantes, que uma delas é uma nova entrada lá da Castelo Branco para a cidade de Pirapora, um novo acesso. Porque, inclusive, você comentou, a entrada de Osasco, ela flui de uma forma totalmente atípica, tendo a saída pela esquerda, né? Que isso esse é um dos pontos que o pessoal alega, né? Que essa coisa meio esdrúxula, né? De você ter uma saída à esquerda, ela é uma coisa, é um ponto de atenção, mas que dentro desse projeto vai ter realmente uma alça nova, passando por cima de todas, já para dentro de Osasco. Então essa é a primeira. E o que é interessante, quando a gente fala em consórcio, a gente percebe não uma disputa da prefeitura A, B ou C de prioridade. Então quando nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, discutindo isso com o governador, foi muito interessante ouvir essa fala dos prefeitos. Governador, nós não estamos aqui dizendo que tem que fazer primeiro a minha, nós estamos afirmando para você, governador, que faça a primeira de Osasco e depois vai. É bem interessante, porque a lógica interna, não tem essa disputa, muito pelo contrário, você percebe entre os prefeitos que é uma geração, eu até costumo dizer que essa é uma geração bem abençoada de prefeitos que nós temos aqui na nossa região, porque eles se falam muito bem, conversam muito bem, negociam muito bem isso. E a gente tem percebido que em tempos outrora havia muita disputa entre cidade, muita competição de uma maneira que não agregava nada para a nossa região. Agora, muito pelo contrário. Agora os prefeitos são capazes de sentar em cima em volta de uma mesa e decidir a priorização, fortalecendo uma iniciativa de um município ou outro, como, por exemplo, do Hospital Regional de Jandira, que é uma das coisas que todos os prefeitos da região endossaram esse projeto que está sendo conduzido. Em breve nós teremos alguma coisa já definitiva vindo, né? O próprio nome consórcio, ele já remete o nosso pensamento para isso. Tem um grupo de pessoas ou entidades trabalhando em prol de uma
em sua vez. Exatamente. Depois se reverte e vem para outro, e assim se consegue muito mais. Essa iniciativa de arranjo federativo, que a gente chama de consórcio, ela pode ser novidade aqui no Brasil, mas no resto do mundo não é. Ao contrário, a gente tem percebido que a Europa de pós-guerra, ela realmente conseguiu ser uma boa usuária dos recursos que os Estados Unidos, lá em cima do Plano Marshall, por conta dessa questão, dessa facilidade federativa que eles tinham de consorciar uma aldeia com a outra, com uma municipalidade. E então nós temos diversos consórcios na Europa e na Ásia também, que mostram que o caminho é esse. E aqui no Brasil não é diferente agora. De uns tempos para cá, é muito mais difícil para um município conseguir recursos de financiamento ou de investimento na sua região sozinho. De forma isolada. O governo federal hoje ele prioriza atender consórcios, atender regiões e não a cidade. Provavelmente também, José, porque já foi um assunto debatido, já foi esmiuçado. A necessidade é diferente de porque acredito que uma pessoa, quando assume o poder, também tem a briga consigo mesmo de vaidades. Eu quero fazer isto porque isto vai me evidenciar. Fazendo aqui um desenho de cenário de alguns dilemas políticos que nós encontramos, que a pessoa às vezes está mais preocupado com escrever o nome da obra, na obra, do que a obra propriamente dita. E uma vez ela discutida num consórcio, eu acho que ela já está mais madura para chegar a uma reivindicação. Esta observação que você faz, ela vem de encontro uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. É que o administrador público, o gestor público, ele tem mudado nos últimos anos. Uhum. E agora mais ainda, ele percebeu que ele tem que mudar. E uma das coisas principais é exatamente essa questão. Primeiro que muitos desses políticos que faziam a velha forma de fazer política no Brasil, uhum, ela não tem mais apelo de popularidade. Perfeito. Então, ainda mais os munícipes, vamos chamar assim, a sociedade de um lado, exigindo serviço de qualidade, exigindo transparência, exigindo honestidade, exigindo desoneração, até essa é uma questão que passa inclusive na primeira análise, a primeira parte da indignação popular, é o quanto que é esse desequilíbrio, né? O quanto que a sociedade que se sente realmente com o peso, tem que levantar esse peso. Só que é uma coisa inexorável de se viver em sociedade, é viver dentro de uma ordem, é viver dentro de uma responsabilidade mesmo, e é isso mesmo, né? O cidadão quer ter uma boa cidade, ele tem que fazer a sua contrapartida, ele tem que ter a sua colaboração nessa questão. E aí o administrador, para atender essa nova sociedade, esse novo eleitor, esse novo munícipe, ele tem que realmente colocar isso à frente. É fazer alguma coisa e não simplesmente... Porque ele sabe que ele não consegue sustentar só em cima de propaganda. E não poderia ser diferente, inclusive, por ser um consórcio que congrega 8 municípios, evidentemente, partidos distintos, senão vocês não conseguiriam gerenciar essa questão partidária. Como fica a questão partidária dentro do consórcio? Ela fica do lado de fora. Ela não participa dessa discussão. Uhum. E é uma coisa que a gente tem percebido, eu particularmente tenho percebido, eu estou desde 2005 trabalhando em poder público, né? Sou egresso da iniciativa privada, trabalhando em consultoria de gestão, mas desde quando eu entrei no poder público para trabalhar com municipalidade, eu tenho percebido que esse é o tipo de coisa que tem que ficar realmente fora, e tem ficado. Uhum. E aí a gente percebe dentro claro, eu só posso testemunhar pelo nosso consórcio, que é o único que eu estive assessorando diretamente, mas uma boa interlocução de um prefeito do PSDB, ao se apoiar
numa ligação muito próxima com o prefeito do PT. Então, quer dizer, numa coalizão improvável, mas na hora que os prefeitos sentam, assinam lá o seu diploma, o seu compromisso perante a Câmara, perante o povo, é a mesma coisa, pouco importa com a cidade, pouco importa o tamanho do orçamento, se é Carapicuíba, se é Barueri, se é Osasco, se é Pirapora, as preocupações deles são idênticas, umas maiores, outras menores, no campo A, no campo B, mas todos eles têm que ser solidários. E buscar a solução melhor, uma solução regional, é sempre uma busca por tentar atender regionalmente aquilo que individualmente você não vai conseguir ter uma boa solução. Então eu tenho testemunhado diversos, e dentro do movimento municipalista inteiro, não vou falar só de consórcio, quando a gente olha a questão das entidades municipalistas, a gente percebe uma boa interlocução. Então a gente percebe aí os eventos da Frente Nacional dos Prefeitos, né, agregando o presidente de diversos partidos, sentando, conversando. Eu dentro do grupo do G100, que é o grupo que eu assessoro, também tem um coordenador de um partido, mas a segunda cidade lá que ajuda é um outro prefeito do PSDB. Eles deixam a diversidade nas urnas. Eles disputam, eles deixam no registro do TRE. Acabou. Passada a eleição, você acredita que nós estamos evoluindo, porque isso não deixa de ser uma maturidade em fazer. Eu vou fazer valer a sua ideia, porque é melhor para o município, independente de partido. Você sente verdade. Que isso está acontecendo? Eu sinto isso de uma maneira muito forte, muito presente. A cada dia que passa, tem provas desse movimento. Hoje pela manhã mesmo, dando exemplo, hoje pela manhã eu recebi uma informação, uma ligação do pessoal da Frente Nacional dos Prefeitos, né, pedindo para eu ajudar o prefeito do G100, o prefeito de Carapicuíba, numa interlocução junto com o prefeito de Divinópolis, perto de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, o prefeito Vladimir de Farias, que é um prefeito do PSDB, a tentar fazer uma interlocução com o deputado de Minas do PSDB para a gente poder incluir dentro de uma medida, da redação de uma medida provisória que está em votação lá, está na mesa do Joaquim Levy, fazer a discussão, para poder alterar um artigo de uma lei de 88 para poder aumentar os recursos para os municípios brasileiros. Então, você percebe, dentro do municipalismo não tem essa coisa. Sim. Né? E aí, inclusive, aquela questão, mas o tempo não vai dar, então agora a gente só consegue mudar pela redatora, então passa para a redatora, a senadora Gleisi Hoffmann, que vai fazer do outro partido. Então, isso acontece. Secretário, pegando o gancho da sua frase, o tempo não vai dar, o nosso programa chega ao seu final e eu deixo as suas câmeras para uma rápida despedida. Ok, então eu agradeço bastante a oportunidade de ter aqui explicado. Quando algumas pessoas perguntarem por que é importante ter um consórcio, então eu tenho que relembrar aqui uma coisa que eu ouvi na semana passada de um prefeito de uma cidade de Moçambique, que ele diz o seguinte, de um provérbio africano: quando você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir mais longe, chame outras pessoas para ir para você. Bacana, e no municipalismo não é diferente. E é esse que é o caminho do Brasil, o Brasil que vai atender melhor as nossas ambições, as nossas esperanças, é isso aí. Secretário, muito obrigado por prestar esses nossos esclarecimentos e eu quero lembrar aos nossos internautas e telespectadores que você pode participar dos nossos programas pelo WhatsApp 958935075. O programa Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.